Bem-vindos, exploradores da história e mistérios do universo. Hoje embarcamos em uma jornada empolgante rumo ao intrigante mundo dos Anunnaki, uma civilização misteriosa que alguns acreditam ser seres extraterrestres antigos. Suas lendas capturaram a imaginação de historiadores, arqueólogos e apaixonados pela história antiga, especialmente aqueles fascinados pela civilização suméria. Esses enigmáticos seres são creditados por terem moldado a cultura humana e até mesmo por sua suposta participação na criação da humanidade. Aqui nada encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico. Inquieta. Nesta jornada fascinante, exploraremos suas conexões com os sumérios, a teoria do planeta 12 e seu possível papel na construção das grandes pirâmides do Egito. Convidamos vocês a se juntarem a nós nesta busca por desvendar os segredos dos Anunnaki e seu potencial impacto em nosso mundo. Para não perder nada dessa incrível jornada, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos juntos explorar as maiores questões da vida e desvendar a fascinante conexão dos Anunnaki. Artefatos Anunnaki que a NASA está escondendo. Os sumérios, destacados na teoria dos antigos astronautas, representam uma das facetas proeminentes desse conceito. A Suméria, uma civilização ancestral situada na Mesopotâmia, atualmente no território do Iraque, é reconhecida como uma das primeiras culturas urbanas do mundo. Os sumérios construíram uma sociedade sofisticada, caracterizada por avanços notáveis em arquitetura, agricultura, artes e tecnologia. São creditados também pela invenção do primeiro sistema conhecido de escrita, a escrita cuneiforme. A crença suméria em um panteão de deuses incluía os Anunnaki, seres supostamente descendentes do céu que desempenharam um papel crucial na criação da humanidade. O termo Anunnaki pode ser traduzido aproximadamente como aqueles que do céu à terra vieram na língua suméria, sugerindo uma origem extraterrestre. Referências aos Anunnaki são encontradas extensivamente em textos sumérios, que representam alguns dos primeiros registros escritos da história humana. A crença suméria em um panteão de deuses incluía os Anunnaki, seres supostamente descendentes do céu que desempenharam um papel crucial na criação da humanidade. O termo Anunnaki pode ser traduzido aproximadamente como aqueles que do céu à terra vieram na língua suméria, sugerindo uma origem extraterrestre. Referências aos Anunnaki são encontradas extensivamente em textos sumérios, que representam alguns dos primeiros registros escritos da história humana. Os textos descrevem os Anunnaki como um grupo de divindades poderosas que desempenharam um papel central na criação e governança do mundo. Os sumérios acreditavam que os Anunnaki foram responsáveis pela formação da Terra, pela criação da humanidade e pelo estabelecimento da civilização. Um dos textos sumérios mais famosos que apresenta os Anunnaki é a Epopeia de Gilgamesh, um poema antigo considerado uma das primeiras obras literárias da história da humanidade. Neste épico, o herói Gilgamesh encontra vários deuses Anunnaki que o auxiliam ou atrapalham em sua busca pela imortalidade. A história fornece insights sobre as crenças sumérias em relação aos Anunnaki e suas interações com os humanos. Diversos deuses Anunnaki proeminentes e deusas eram adorados pelos sumérios, incluindo Anu, o deus do céu e a principal divindade do panteão sumério, Enlil, o deus do vento e das tempestades, Enki, o deus da sabedoria, da água e da criação, e Inanna, posteriormente conhecida como Ishtar, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Os sumérios construíram templos e santuários dedicados a essas divindades, e suas histórias e mitos foram transmitidos através das gerações de acordo com a mitologia suméria. Os Anunnaki eram responsáveis pelo estabelecimento da realeza humana, nomeando governantes humanos para governar em seu nome e criando as primeiras sociedades hierárquicas centralizadas. Esse conceito de realeza divina era fundamental na cultura suméria, com os monarcas alegando descendência direta dos deuses. Os sumérios acreditavam que os Anunnaki estavam diretamente envolvidos na criação da humanidade, conforme seus mitos que descreviam os humanos sendo feitos de barro pelo deus Enki, que misturou o barro com o sangue de um deus morto. Essa história de criação simbolizava o papel dos Anunnaki na formação da sociedade humana e sua cultura. A conexão entre os Anunnaki e os sumérios é um aspecto central da teoria dos antigos astronautas, que postula que essas poderosas divindades eram, na verdade, seres extraterrestres que interagiram com as primeiras civilizações humanas. Embora muitos estudiosos e arqueólogos geralmente rejeitem essa ideia, ela continua sendo um assunto popular e intrigante para muitas pessoas interessadas em história antiga e
e na possibilidade de vida extraterrestre. Um dos estudiosos mais proeminentes dos Anunnaki é o falecido Zecharia Sitchin, um autor nascido na Rússia e pesquisador que dedicou sua vida ao estudo dos antigos textos sumérios. Seu trabalho, especialmente o livro inovador O 12º Planeta, publicado em 1976, trouxe a história dos Anunnaki para um público mais amplo e popularizou a ideia de que esses antigos deuses eram, de fato, seres extraterrestres. A teoria do 12º planeta, também conhecida como a teoria de Nibiru ou Planeta X, é uma hipótese controversa proposta pelo autor Zecharia Sitchin em sua série de livros As Crônicas da Terra. Sitchin, especialista em sumério antigo e línguas correlatas, afirmava ter descoberto evidências de que um planeta desconhecido em nosso sistema solar, referido como Nibiru, existe e possui uma conexão significativa com a história da Terra e os Anunnaki. De acordo com Sitchin, os antigos textos sumérios descrevem os Anunnaki como uma raça de seres extraterrestres que originam-se de Nibiru, um planeta que supostamente orbita o Sol a cada 3.600 anos. Essa órbita única e alongada levaria o planeta muito além dos limites conhecidos de nosso sistema solar, resultando em sua aproximação periódica da Terra. Essa proximidade, segundo a teoria, causaria efeitos gravitacionais significativos e eventos cataclísmicos em nosso planeta. A teoria de Sitchin sugere que os Anunnaki chegaram à Terra aproximadamente 450 mil anos atrás em busca de ouro para reparar a atmosfera de seu planeta. Eles são ditos terem geneticamente modificado os primeiros humanos para servir como força de trabalho em suas operações de mineração de ouro, que alguns acreditam ter ocorrido na antiga Suméria, no atual Iraque. De acordo com a teoria do 12º planeta, os Anunnaki foram responsáveis pelo surgimento da civilização humana e pela criação de várias estruturas antigas, como as pirâmides e os zigurates. Embora tenha gerado muito interesse e debate entre os entusiastas da história alternativa, a teoria de Sitchin também foi amplamente criticada por importantes estudiosos, que argumentam que suas interpretações dos textos antigos são imprecisas e que suas conclusões carecem de apoio científico. Em particular, os astrônomos não encontraram qualquer evidência de um grande planeta desconhecido em nosso sistema solar com as características orbitais descritas por Sitchin. Nos últimos anos, a teoria do 12º planeta tem sido ainda mais sensacionalizada por várias previsões do juízo final e teorias da conspiração que afirmam que Nibiru eventualmente colidirá ou passará perigosamente perto da Terra, causando destruição generalizada e o fim do mundo conforme o conhecemos. Apesar da falta de evidências científicas para apoiar essas afirmações, a ideia de um planeta misterioso e potencialmente cataclísmico continua intrigando muitas pessoas. O fascínio em torno do planeta Nibiru continua a cativar muitas pessoas e alimentar especulações contínuas sobre sua existência e possível influência na história humana. Defensores da teoria dos antigos astronautas argumentam que os Anunnaki, com seu conhecimento avançado e tecnologia, tiveram um impacto significativo no desenvolvimento da civilização humana. Acredita-se que os Anunnaki compartilharam sua experiência em vários campos, como engenharia agrícola e astronomia, com os sumérios, que então transmitiram esse conhecimento para civilizações subsequentes. Além disso, há a especulação de que os Anunnaki podem ter desempenhado um papel na construção de algumas das mais emblemáticas estruturas antigas, como as pirâmides do Egito e os zigurates da Mesopotâmia. Os proponentes dessa teoria argumentam que a precisão e a complexidade dessas estruturas teriam sido impossíveis de alcançar sem o avanço, conhecimento e tecnologia potencialmente fornecidos pelos Anunnaki. Uma das teorias mais intrigantes em torno dos Anunnaki é sua possível conexão com as pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé no Egito Antigo. Teóricos dos astronautas propuseram que as pirâmides não foram construídas exclusivamente pelas mãos humanas, mas sim com a ajuda ou orientação de seres extraterrestres como os Anunnaki. Eles argumentam que o nível de precisão e as avançadas técnicas de engenharia utilizadas na construção das pirâmides teriam sido impossíveis para os antigos egípcios alcançarem por conta própria. De acordo com esses teóricos, os Anunnaki podem ter compartilhado seu conhecimento avançado e tecnologia com os antigos egípcios, permitindo-lhes construir estruturas monumentais como as pirâmides. Esta ideia é apoiada pela presença de numerosos textos antigos e artefatos que sugerem uma conexão entre os deuses e a construção das pirâmides. Por exemplo, o deus egípcio Thoth, creditado por trazer a escrita, a matemática e outros conhecimentos avançados para a humanidade, às vezes é equiparado ao deus sumério Enki, uma das principais figuras Anunnaki.
Além disso, alguns pesquisadores apontam para o alinhamento das pirâmides com corpos celestes e constelações específicas como evidência de influência extraterrestre. Por exemplo, as 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas com as estrelas na constelação de Órion, associada ao antigo deus egípcio Osíris. Este alinhamento preciso é visto por alguns como uma indicação de que os Anunnaki ou outros seres extraterrestres podem ter desempenhado um papel na concepção das pirâmides como parte de um plano cósmico maior. Apesar dessas teorias intrigantes, os principais estudiosos sustentam que não há evidências concretas para apoiar a ideia de que os Anunnaki ou qualquer outro ser extraterrestre estavam envolvidos na construção das pirâmides. Em vez disso, argumentam que os antigos egípcios foram mais do que capazes de construir as pirâmides usando seu próprio conhecimento e tecnologia. Independentemente da verdade por trás dessas teorias, o potencial conexão entre os Anunnaki e as pirâmides continua a cativar a imaginação e inspirar novas pesquisas nos mistérios do nosso passado antigo. À medida que continuamos a descobrir novas informações e aprofundar nossa compreensão dessas estruturas enigmáticas, a questão do papel dos Anunnaki em sua construção continua a ser um tema fascinante e duradouro da história humana. A história dos Anunnaki também levanta perguntas sobre as origens da religião e a natureza dos seres divinos nos sistemas de crenças antigos. Se os Anunnaki eram de fato visitantes extraterrestres, como alguns proponentes da teoria dos antigos astronautas argumentam, isso teria significativas implicações para a nossa compreensão da história e do cosmos. A sugestão de que os deuses dos sumérios e talvez de outras culturas antigas não eram divinos no sentido tradicional, mas sim seres bastante avançados que possuíam poder e tecnologia além de nossas atuais capacidades desafia as noções convencionais de divindade. Isso nos obriga a reconsiderar a natureza da crença religiosa e as formas pelas quais a humanidade procurou entender e se conectar com o cosmos ao longo da história. Embora as teorias envolvendo os Anunnaki e suas supostas origens extraterrestres fascinem muitos, os céticos argumentam que há poucas evidências concretas para apoiar essas alegações. Os críticos destacam que as interpretações de Sitchin dos antigos textos sumérios são frequentemente especulativas e não são apoiadas pelo consenso acadêmico dominante. Alguns estudiosos sugerem que os Anunnaki, como muitos outros deuses nas mitologias antigas, eram simplesmente a personificação das forças naturais e fenômenos criados pelas primeiras civilizações humanas para explicar o mundo ao seu redor. À medida que a arqueologia e a investigação científica continuam a expandir nosso conhecimento das antigas civilizações e suas crenças, é possível que novas descobertas tragam mais luz sobre a história dos Anunnaki e seu papel na história da humanidade. O uso recente de tecnologias avançadas, como imagens de satélite e radar penetrante, levou à identificação de sítios arqueológicos previamente desconhecidos, abrindo novos caminhos para a pesquisa e potencialmente fornecendo novos insights sobre o passado. Continuando a explorar essas questões fascinantes e aprofundando nossos estudos sobre os mistérios do mundo antigo, podemos eventualmente chegar mais perto de entender a verdade sobre os Anunnaki e seu lugar na história humana, sejam eles visitantes extraterrestres, deuses poderosos ou um produto da imaginação humana. O legado duradouro dos Anunnaki é um testemunho da durabilidade do espírito humano e do fascínio pelo desconhecido. Em conclusão, os Anunnaki continuam a intrigar e mistificar enquanto tentamos desvendar seu complexo legado. Sejam eles simplesmente o produto da mitologia antiga ou manifestações de uma raça extraterrestre avançada, suas histórias oferecem um fascinante vislumbre das crenças e cultura das primeiras sociedades humanas. À medida que continuamos a explorar nosso passado, podemos um dia desbloquear os mistérios dos Anunnaki e descobrir a verdadeira extensão de sua influência em nosso mundo. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico.